E aí, people, vamos para o nosso terceiro método biofísico, o nosso terceiro método de análise. Aqui a gente vai falar da espectrofotometria. Beleza, o que a espectrofotometria vai fazer? Ela vai separar as substâncias por meio da luz. Quando eu falo separar, eu estava vendo nas outras aulas, reparando que eu sempre venho separar, mas quando eu falo separar, gente, é avaliar, tá bom? Ela, neste caso, ela vai avaliar de forma qualitativa e quantitamente também. Então, a espectrometria, ela avalia de forma qualitativa e quantitativa também, principalmente quantitativa, tá? Que a gente vê mais na prática. É mais acessível. E quantitativa por meio da absorção da luz. Ah, Guilherme, como que eu vou lembrar isso? Espectrofotometria, ou seja, um espectro de luz que vai ser o quê? Medido, tá bom? Foto vem de luz, tá bom? Então, quantitativa por meio da absorção da luz. Bacana, pessoal. Tranquilo? Então, espectrofotometria, basicamente a gente vai jogar uma onda eletromagnética, que geralmente essa onda eletromagnética é a luz. Então, vou até botar aqui, tá? Para gente lembrar, porque em vez de aparecer luz, pode aparecer onda eletromagnética, tá? Não restringir a luz visível. Olha só, para ficar mais completa. E aí o que vai acontecer? Vamos entender o processo físico que acontece aqui. Então, ó, processo físico. Nós vamos pegar uma amostra, certo? Uma amostra que a gente queira analisar e nós vamos colocar dentro de uma cubetinha. Eu já fiz essa cubetinha aqui para você e aí a gente vai pegar essa cubeta e vamos incidir luz sobre ela. Deixa eu ver o tamanho que tá ficando para você ver. Bacana. Eu vou incidir luz sobre esta cubeta. Então, ó, quando eu incido luz sobre essa cubeta aqui, ó, eu joguei uma luz vermelha, ela vai chegar aqui dentro do meu líquido, dentro da minha amostra, e um pouco dessa luz vai ser absorvida. Pode ver que aqui, ó, tá um vermelho mais forte. Quando ela passou aqui, ela começou a perder aquele cor viva e vira essa cor daqui fraquinha. Por quê? Porque parte foi absorvida, tá bom? Então, ó, eu coloco aqui, ó, que esta a gente chama de luz incidente. Essa luz que está chegando e a gente coloca aí 0. Beleza? Então essa aqui é a nossa luz incidente. Essa luz que está saindo, a gente dá o nome para ela de o quê? De luz emergente. Então aqui, ó, eu vou escrever para você. Vou botar assim, ó, luz emergente. Por que emergente? Porque ela está emergindo da solução, né? Então, luz emergente. A gente coloca só um I para ela. Beleza? Então, o que eu observo? Eu jogo uma luz, parte dessa luz é absorvida dentro da substância e parte sai. E aí eu posso ter algumas características físicas, algumas coisas que eu posso avaliar neste sentido. A primeira característica que eu avalio, pessoal, a gente chama de transmitância. Bota aqui, ó, transmitância. A transmitância ela é bem tranquilo de você entender. Olha o que o nome está falando. Transmitância significa o quanto que eu transmito. Então, transmitância é o quanto de luz que sai daqui, ó, e consegue ser transmitido por meio da minha amostra. É a quantidade de luz que chega lá fora. E isso é bem bacana de você entender, porque isso vai te dar o conceito da fórmula da transmitância. Então eu vou colocar assim, ó, transmitância é a quantidade de luz
que consegue o que? Passar, né? Só que eu vou colocar aqui entre aspas, né? Porque o termo passar não é bem físico, né? É a luz que consegue chegar do... Eita! É a luz que consegue chegar do outro. Jesus amado, gente. Consegue chegar do outro lado. Beleza? E a gente usa uma fórmula, tá? Para a transmitância. A transmitância a gente chama de T. E ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser o I, que é a luz emergente, dividido pelo quê? Pelo I zero, que é a minha luz o quê? Incidente, é a luz que eu coloco. Pessoal, eu jogo um total e passa um pouco. Se eu pego esse pouco que passa e divido pelo total, eu tenho porcentagem do que passou. Essa porcentagem do que passou a gente dá o nome de transmitância. Beleza? Falei aqui da transmitância e para gente finalizar essa questão de processo físico, tem uma outra medida que é importante você saber, que é o que? A minha absorvância. A absorvância, pessoal, ela basicamente é o que? É o quanto de luz que a minha solução, que a minha amostra fica, o quanto que a minha amostra absorve. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, é a quantidade de luz absorvida. Os nomes já falam para você o que é, pessoal. Só que aqui, qual é o ponto? Aqui a equação é um pouco diferente. A equação a gente já viu algo parecido lá no pH. Bacana? A absorvância aqui para a gente vai ser o quê? É igual menos log da transmitância. Eu até brinco, isso aqui, ó, é o que? É o PT. Por quê? Menos log, a gente fala que é P. Menos log de T, ou seja, menos log de P. Beleza, pessoal? Tranquilo? PT. Nossa, bem bestinha, né? Mas é isso aí. Tranquilo, então a gente tem o quê? Uma luz que passa, parte dela vai passar tranquilamente. Essa quantidade que passa tranquilamente a gente chama de tramitância. E o que é absorvido pela solução a gente chama o quê? De absorvância. E aí, pessoal, uma outra coisa interessante você saber é uma lei. Você saber não, você saber que existe, tá bom? É uma lei chamada Lei de Lambert-B. A Lei de Lambert-B é a lei que vai gerir a espectrofotometria. E ela é basicamente o quê? Uma equação. Ok? Não quero que vocês decorem essa equação, eu acho que é muito complicado, inclusive, de cair ela, tá? Eu mesmo não tenho essa equação decorada, nem vejo muito a aplicação dela aqui. Então, eu vou dar uma colada aqui. Aqui, people, eu coloquei a lei de Lambert-B para você, ok? É esta equação, não vou me ater a ela, tá? Só estou te falando que ela existe e ela serve para o quê? Vai servir para a gente avaliar quem? Os gráficos. Nós vamos, por meio da lei de Lambert-B, gerar dois gráficos. Dois gráficos, que coincidência? Não. Vou gerar um gráfico da transmitância e um gráfico da absorvância. Então vamos colocar aqui, ó, os gráficos. Então, ó, gráficos. O primeiro gráfico que a gente vai falar aqui, pessoal, vai ser o gráfico da transmitância. Então, ó, aqui neste eixo eu vou botar a transmitância, né, que é dada em porcentagem, e aqui eu vou colocar a concentração em miligramas por ml ou por litro, botar por litro que é melhor. Beleza? O que a lei de Lambert-B mostra para gente? Que o gráfico da transmitância pela concentração, ela vai formar esse estilo aqui, ó. Esse estilo de gráfico aqui, pessoal, é uma hipérbole. Então, o gráfico da transmitância, ele forma uma hipérbole. Guilherme, a gente usa esse gráfico? Muito raro. Muito raro.
O gráfico que a gente usa mesmo é o gráfico da absorvância. Por quê? Porque ele tem uma aplicação muito importante. E quando a gente fala que usa, é porque a gente usa mesmo, tá, pessoal? Quem for trabalhar com pesquisa, quem tiver esse dom, entrar na faculdade e tal, trabalhar com pesquisa, uma das coisas que é muito acessível, pelo menos aqui na nossa universidade, é o que? É o espectrofotômetro. Então a gente acaba usando muito. A absorbância, pessoal, ela acaba virando uma equação o quê? Do primeiro grau, tá? Ela é uma reta que parte da origem. Então esse gráfico aqui é da minha absorbância. Eu boto aqui A de absorbância e a concentração em miligrama por litro. Então só escrever aqui para ficar certinho, para que você entenda. Absorbância. Absorbância. Bacana. Qual é o ponto principal aqui de você entender essa questão deste gráfico ser uma reta? Pessoal, o fato desse gráfico ser uma reta dá uma aplicação prática muito boa. Porque quando a gente vai usar espectrofotometria, a gente tem que fazer a equação da reta. A gente tem que fazer uma equação que a gente faz por várias medidas de concentrações conhecidas de uma determinada substância, né? Para que no meio de um experimento, né, que eu necessitar descobrir alguma concentração desconhecida, eu vou achar o valor de absorbância, jogo nesse gráfico, né? Suponhamos que o valor de absorbância foi aqui. Jogo no gráfico, bateu aqui, ó, e depois projeto aqui e descubro a concentração. Então eu uso a absorbância para isso. Mas na hora da sua prova, o que pode cair? Pode cair ele te dar alguns valores e você fazer o que? Aplicar uma regra de 3. Eu só posso usar a regra de 3 aqui, pessoal, porque as coisas são proporcionais, é uma reta. Aqui na transmitância não é uma reta, então não é proporcional. Guilherme, não entendi. Vou te dar um exemplo de como pode cair. Olha só. Suponhamos que você está trabalhando com um espectrofotômetro com ureia, tá? E aí você pega uma quantidade de ureia conhecida, 20 miligramas por litro de ureia, e quando você faz isso, você descobre que a absorbância dela é de 0,1, por exemplo. E aí você mediu, né? Você fez seu experimento, achou uma solução de ureia desconhecida e colocou no espectrofotômetro. Esse novo espectrofotômetro ele apontou que a concentração de ureia aqui era de 0,3. A concentração não, né? A absorbância era de 0,3. E aí ele pergunta, ora, se a absorbância é 0,3, quanto que é a concentração original? Se ele te coloca aqui, ó, neste contexto, o que você vai fazer? Você vai montar a regrinha de 3, ó. A concentração é de 20, que está para 0,1 de absorbância. Só que eu tenho 0,3 de absorbância, eu quero descobrir a concentração. Olha só que bacana. Daqui para cá eu tripliquei. Então daqui para cá eu também vou triplicar. Então eu vou achar que a concentração X aqui nossa vai ser de 3 vezes 20, né? Que dá 60 miligramas por litro. Beleza, pessoal? Então é assim, Guilherme, na prática a gente joga a regra de 3 direto? Não, a gente acaba fazendo a reta, né? E vai jogando por regra de 3. O meu orientador, ele fazia a gente achar a equação da reta e por meio desta equação a gente ir colocando a absorbância e as concentrações, tá? É o jeito correto de você fazer, na hora que você for fazer a metodologia do seu trabalho, fica mais bonito, mais correto quando você faz a regrinha. Para aqui, gente, que é questão de prova, faz regra de 3 que resolve, beleza? Vamos ver como que é o aparelho, você saber reconhecer a espectrofotometria. Essa imagem que eu desenhei, vou mostrar ela agora para vocês, é uma imagem que é bem passível de cair na sua prova e perguntar o que é.
ou ele perguntar o que é os componentes que fazem ali, que estão ali. Beleza? Então vamos começar aqui, ó. Primeiro a gente começa por o quê? Por essa lâmpada. Então, não sei se você conseguiu entender, mas o meu objetivo era eu fazer uma lâmpada aqui. Então aqui eu botar fonte de luz. Fonte de luz. Essa fonte de luz, pessoal, ela vai gerar uma luz o quê? Monocromática branca. E aí, ó, eu desenhei aqui os raios, tipo formando a luz monocromática. Essa luz, ela vai passar aqui por uma lente, ok? Essa lente, ela é uma lente convergente. Tá vendo que os raios estão convergindo aqui para um único local? Na sua prova, ele pode trazer com o nome de lente somente, tá? Ou com o nome de colimador. Colimador porque está fazendo um quê? Um feixe. Então ele pegou o quê? Uma luz que era espalhada e está focando ele num lugar. Ele está colimando essa luz. E ele vai colimar essa luz para onde? Ele vai colimar aqui, ó, para uma coisa que a gente chama de prisma ou monocromador, pessoal. Monocromador. O que o monocromador faz? Ele geralmente é um prisma, né, de vidro. E aí esse vidro, com a mudança de meio, né, com a refração, né, que vocês viram, né, na ótica, né, na biofísica da visão, essa refração vai fazer o quê? Essa luz que era branca mudar as suas velocidades e fazer o desvio. Mas o problema é que o fato dela ser branca, ela tem todas as cores ali presentes. E no momento que ela faz o desvio, ela faz um fenômeno que nós chamamos de dispersão. A luz branca, ela contém todas as luzes. E aí quando ela faz a dispersão, ela gera o espectro que? Visível. Guilherme, como assim espectro visível? Todas as cores que são visíveis. A gente vai falar uma aula só de espectro eletromagnético, tá? Que é no módulo de radioatividade. Contudo aqui, pessoal, saiba, dentro do espectro eletromagnético eu tenho a luz visível. Beleza? E vai começar o quê? Com a vermelha, aí depois vai laranja e termina com o violeta. Beleza? Então o prisma ou monocromador, ele pega uma luz branca, que é uma luz monocromática, e faz a dispersão, formando o arco-íris, né? Que é o nosso espectro de luz visível. Depois, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, aonde eu vou passar por esta local aqui, ó, de preto que eu desenhei para vocês, que a gente chama o que? De seletor de comprimento de onda. Alguns podem chamar de diafragma, tá? Mas eu só vou colocar seletor de comprimento de ondas, que é o mais conhecido. Esse seletor de comprimento de ondas, ele vai gerar aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai selecionar um único comprimento de onda. Aqui eu desenhei que ele selecionou a cor amarela, ok? Essa cor amarela nós vamos passar aqui, ó, por meio da minha solução. Então esse aqui vai ser o que? A minha luz incidente, né? Vai ser o meu I0. Quando eu passo pela solução, uma parte vai ser absorvida, que a gente tem a absorbância, e uma parte vai funcionar o que? Vai ser transmitida, que eu tenho a transmitância. Então eu vou colocar aqui, ó, aqui tem o que? A minha amostra. E aí, pessoal, vai chegar onde? Vai chegar aqui, ó, num detector. Esse detector, geralmente, pessoal, ele é feito de uma fotocélula. A fotocélula, ela é uma célula, né? Ela é uma placa que é capaz de detectar quantidades de luz. E aí, por meio dessa fotocélula, ele vai te informar a transmitância e a absorbância. Geralmente, aqui, por exemplo, em um mostrador digital, que geralmente é isso, né? A gente seleciona para ele mostrar a absorbância, que é mais fácil, que a gente pode fazer a equaçãozinha da reta ou fazer uma regra de 3 com esse valor. Aqui eu coloquei que a absorbância dessa amostra é de 0,2. Então só vou pôr aqui, ó, mostrador
digital. Geralmente é digital, tá? Beleza, pessoal? Então, ó, revisando. Eu vou ter uma fonte de luz. Essa luz vai me gerar uma luz monocromática que espalha para todo lugar. Vou passar uma parte dela por uma lente que a gente chama de colimador, né? E aí esse colimador vai focar essa luz monocromática num prisma. Esse prisma que a gente chama de monocromador vai fazer a dispersão da luz, né? Gerando o meu espectro visível, arco-íris, que eu vou passar por um seletor de ondas ou diafragma. Esse seletor de ondas ele vai selecionar um comprimento de onda, que neste caso eu selecionei a amarela, e essa amarela ela vai passar por onde? Pela minha amostra. Na amostra vai ter o que? Uma parte vai ser absorvida e o resto vai ser transmitida até chegar no meu detector, que é uma fotocélula. Ok? Essa fotocélula é sensível em detectar o que? A quantidade de luz emergente que chega nela. E aí, por meio de um software, né, esse detector vai fazer a leitura e vai fazer o que? Vai te falar a absorbância e a transmitância. Em um mostrador digital, a gente seleciona, por exemplo, a absorbância que ele quer mostrar. Bacana, pessoal, é assim que a gente usa o que? A espectrofotometria. O aparelho que faz a espectrofotometria a gente chama de espectrofotômetro. E aí existem N espectrofotômetros, mas a base de funcionamento dele é isso aqui. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Decorem, entendam essa imagem. Essa imagem pode cair na sua prova para você reconhecer o espectrofotometria ou para você nomear alguma dessas partes. Beleza?